Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nós vamos continuar a leitura da primeira carta de São João. Hoje nós vamos para o quarto capítulo. Nós já fizemos 3 vídeos onde nós fizemos a leitura do primeiro, do segundo e do terceiro capítulo. Convido você para dar uma olhada nesses vídeos também. E hoje nós vamos para o quarto capítulo da carta. Convido você, se inscreva no canal, dê o seu like, nos acompanhe, compartilhe, divulgue esse trabalho que estamos fazendo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira carta de São João, quarto capítulo, discernir o que vem de Deus. Amados, não acreditem em todos os que dizem ter o Espírito. Ao contrário, examinem os Espíritos, para ver se vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. É assim que vocês saberão se alguém tem o Espírito de Deus. Quem reconhece que Jesus Cristo veio na carne, esse vem da parte de Deus. E todo aquele que não reconhece a Jesus não vem de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Vocês têm ouvido dizer que o anticristo está para vir, no entanto, ele está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e estão vencendo os falsos profetas, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo e por isso falam a linguagem do mundo. E o mundo os ouve, mas nós somos de Deus. Quem reconhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. É assim que podemos separar o espírito da verdade do espírito do erro. Vamos agora ler a explicação que tem aí, na parte de baixo da Bíblia, nessas letras menores. Vamos lá. Os membros da comunidade que se afastaram, chamados lá no capítulo 2, versículo 18, de Anticristos, negam a verdadeira humanidade de Jesus e assim se consideram mais religiosos do que os outros que a reconhecem. Aqui vem o grande desafio. Nem tudo o que se apresenta como religioso corresponde à vontade de Deus. O critério de avaliação é o próprio Jesus. Nele Deus se fez carne e tornou conhecida a sua obra. Ignorar essa realidade significa deixar a prática religiosa sem base segura possível de ser manipulada por interesses mesquinhos, tanto individuais como dos poderes do mundo. Então essa é a explicação. Ou seja, a leitura foi dirigida naquela época a pessoas que muitas vezes acreditavam que podiam ser salvas por si só, que duvidavam de Jesus, não creiam em Jesus. Então, consequentemente, elas eram anticristo, não acreditavam em Cristo. Não todas elas, mas estavam divididas. Então, aqui a leitura nos traz, dizendo: quem reconhece que Jesus Cristo veio da carne, esse vem da parte de Deus. Reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. E aqui nos diz: filhinhos, vocês são de Deus e estão vencendo os falsos profetas. Quantas pessoas que utilizam da palavra para pregar uma religiosidade sem Jesus? Então, fiquemos atentos. A leitura nos mostra isso. Devemos ficar firmes em Deus, saber que Deus nos enviou seu Filho, Jesus. Ele se encarnou no meio de nós. Ele veio em expiação aos nossos pecados, ressuscitou, é o nosso Salvador. Sejamos firmes nessa fé para combater o mal e combater o pecado. Seguindo, a partir aí do versículo 7. Amar e crer. Amar o irmão é condição para amar a Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus.
E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se a pessoa não ama, ela não conhece a Deus, porque Deus é o próprio amor. Seguindo, nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para podermos viver por meio dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é? Deus enviou seu único Filho para podermos viver no meio dele. Seguindo, é nisto que está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho para a expiação de nossos pecados. Amados, se Deus nos amou dessa forma, também nós devemos amar uns aos outros. Esse é o desafio. Também nós devemos amar uns aos outros. Não é? Que esse amor contamine, que esse amor ele se multiplique, porque Deus é amor e quer que nós nos amemos uns aos outros. Se Deus nos amou desta forma, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor acontece em nós de forma perfeita. Vamos repetir? Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor acontece em nós de forma perfeita. Porque Deus é amor, nos amou por primeiro e quer que nos amemos uns aos outros. Nisto conseguimos a perfeição do amor. Esse é o desafio, grande desafio. Nisto sabemos que permanecemos nele e ele conosco. Ele nos tem dado o seu Espírito. Nos outros capítulos também comenta sobre o Divino Espírito Santo que Jesus deixou para nós, para nos dar essa direção de como conseguirmos amar uns aos outros, porque sozinhos nós não conseguimos. Seguindo, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Quem confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. E nós temos conhecido e temos acreditado no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Permanecer no amor, permanecer na prática do amor, permanecer na oração, na partilha, no jejum, permanecer na fé, permanecer em Deus. Continuando, é nisso que se dá a perfeição do amor entre nós, para que tenhamos confiança no dia do julgamento, porque assim como Jesus é, também nós somos deste mundo. Somos neste mundo. Repetindo, é nisso que se dá a perfeição do amor entre nós, para que tenhamos confiança no dia do julgamento, porque assim como Jesus é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo supõe punição. E quem sente medo ainda não se encontra perfeito no amor. Então, esse medo pode ser tantas coisas. O medo pode ser um desemprego, uma enfermidade. O medo pode ser psicológico, psíquico. Medo de tantas coisas absurdas que acontecem muitas vezes muito próximo de nós. Então, quanto mais nós nos lançamos a esse amor de Deus, esse medo vai
sumindo, vai se perdendo e a nossa confiança vai aumentando, à medida que a nossa fé e essa entrega ao amor de Deus aumenta, esse medo diminui até que ele se vai por inteiro e até que possamos experimentar 100% esse amor de Deus. Então, se você sente medo, busque a Deus para que você cada vez mais cresça na sua fé, cresça no amor de Deus. E quando você menos notar, esse medo já se foi e o seu amor estará cada vez mais pleno em Deus. Seguindo, nós amamos porque Ele nos amou por primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse tal é um mentiroso. Então aí está a prática. Na medida em que praticamos o amor de Deus, nós conseguimos amar ao próximo, porque esse amor está em todos nós. Precisa ser despertado em alguns mais do que os outros, mas praticando a palavra, dando atenção devida à palavra e lembrando sempre desse amor que Deus tem por nós, isso se torna mais fácil. Então aqui, diz, se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse tal é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E este mandamento nós o recebemos dele. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse é o mandamento que Jesus, esse é o segredo, sim, é o segredo, amarmos uns aos outros, é o segredo, é um desafio, porque o nosso Deus é Criador, nos criou para sermos irmãos, e o pecado se coloca entre esse amor. Por isso, quanto mais permanecermos em Deus, nesse amor, mais capazes nós seremos de amar uns aos outros. Claro que não é fácil, mas Deus nos fez fortes. E enquanto vivemos em comunidade, somos mais fortes ainda na fé e na prática desse amor. Fiquemos com essa palavra, guardamos no nosso coração, que possamos estudar mais sobre esse amor de Deus na leitura da sua palavra. No próximo vídeo, nós vamos para o 5º e último capítulo dessa carta de amor, podemos dizer assim. Fique com Deus, obrigado pela participação. Não se esqueça de inscrever-se no canal, dê o seu like, ative o sininho e nos acompanhe. Fiquem com Deus.